Eu sempre falo que você é mestre na arte de improvisar. Não, eu sou só um Não, você sabe falar aprendiz. bem, mas você sabe falar bem, você tem o dom ali de levar uma boa, não atropela as palavras, tal. E eu tiro o chapéu para isso. E Agradeço pelo elogio, mas eu faço a ressalva aqui de que receberemos pessoas muito melhores agora. que bom, né? O improviso é uma forma de teatro em que nada é combinado antes. As cenas nascem ali na hora e muitas vezes a partir de sugestões do próprio público. Agora eu e o Guilherme vamos fazer de conta que o público é a gente aqui e a gente vai conversar com pessoas que são craques na arte do improviso. É o grupo aí que tem apresentação, inclusive, marcada para hoje, logo mais, né? Fez uma pausa para conversar com a gente. E aqui está representado pela Bruna Nieradica aqui. Bruna, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Bom dia quem está escutando a gente, assistindo. Obrigada pela oportunidade. A Bruna, deixa eu só comentar aqui, Cris. A Bruna já esteve aqui várias vezes, mas essa é a primeira vez na frente do microfone. Ela veio sempre como assessora. É, colega da área de comunicação, né? Hoje ela está do outro lado. Isso é difícil. É colocar o jornalista no outro lado, né? E quem está aqui com a gente também é a Heloísa Leite. Elô, tudo Opa, bem? Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Essas garotas são do Improverso, é um grupo de teatro que trabalha bastante aí com improviso. Meninas, primeiro deixa eu agradecer, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Nós sabemos que tem apresentação hoje, então tem um peso a mais essa entrevista, né, já que vocês tiraram esse tempinho para nós. E eu queria que vocês explicassem para a gente, para quem nunca viu um espetáculo de improviso, o que acontece no palco aí, como é que nasce uma cena, não é nada combinado antes? Bom, então, só para explicar um pouquinho também do que o nosso grupo faz em específico, porque nós não somos simplesmente um grupo de teatro de improviso. A nossa forma de improviso ela é voltada para a comédia. Então, as cenas que nós fazemos, elas são baseadas em jogos de improviso, né? Vão ser cenas curtas, que vão ter no máximo ali 5 minutos, e elas são baseadas, então, nesses jogos, que eles vão ter algumas regras que elas meio que facilitam pra gente, mas também elas dão o potencial das cenas serem mais engraçadas, certo? Então, a forma como nós realizamos as nossas apresentações é que, para cada cena, a gente pega um tema com o público, que vai ser uma palavra, às vezes uma frase ou qualquer outra coisa nesse sentido, e a gente constrói, então, a cena em cima dessa sugestão do público. Mas a gente não combina nada entre si antes. Justamente a ideia de nós pedirmos o tema pro público é para o público sentir que realmente não tinha como a gente saber que alguém da plateia ia falar aquela palavra para a gente ter toda uma ideia de cena elaborada antes. Então, vocês já têm alguma coisa pré-programada e, com base no que vem do público, vocês vão adaptando para aquele pré-roteiro, digamos assim, ou não? A única coisa que a gente tem programado são os jogos que nós vamos apresentar, certo? Acho que o exemplo mais simples de jogo, para ficar claro o que o jogo de improviso significa, é o nosso jogo Só Perguntas. Que esse é um jogo, então, em que nós atuamos só podendo se comunicar realizando perguntas. Então, por exemplo, digamos, me diga uma palavra com a letra P. Serve a palavra papoula? Devolvo uma pergunta? Isso, então a partir a partir da sua palavra papoula, a gente tem que criar uma cena se comunicando só por perguntas. Então, por exemplo, você já viu aquela flor? Que flor? A flor da papoula. E aí, como eu fiz uma afirmação, então eu errei no jogo e eu saio da cena. Tá. Esse é um jogo, então, que ele funciona, que nós vamos trocando os atores, certo? Mas tem outros jogos que nós mantemos sempre as mesmas pessoas em cena. É que é um pouco difícil explicar aqui, mas eu convido, então, quem quiser entender melhor para ir assistir a apresentação, que a melhor forma de entender o improviso é assistindo alguém fazendo. Ô, Bruna, e sempre dá certo esse improviso que vocês fazem? Eu acho que sempre é muito forte, Cris. Tem vezes que não dá? Mas assim, mesmo quando não dá, como se trata de improviso, a gente improvisa, E dá sai de uma boa. curva lá e sai de boa, a gente consegue. Sempre alguém dá risada, graças a Deus. E tem algum público chato, assim, vocês já pegaram alguma plateia, tipo, aquela coisa assim, concretão? Uma plateia séria? difícil? Eu acho que até hoje não, né, Lô? Uma plateia muito difícil, não. Já aconteceu de a gente ter poucas risadas e aí a gente fica meio um pouquinho acuado, não vou negar, porque o nosso gás é a gargalhada do público.
essa que é a conexão, então. Essa é a nossa conexão. Isso que eu ia perguntar. O improviso exige rapidez, assim, raciocínio e principalmente escuta, né? E essa conexão com vocês é na gargalhada ou tem mais alguma coisa que vocês usam para se conectar com a plateia? No começo da apresentação, a gente começa apresentando o que é improviso, porque já aconteceu de nós recebermos público que não sabia o que era teatro de improviso. Só havia divulgação, vim para conhecer. Então, a gente sempre faz uma apresentação do que é o improviso, a gente se apresenta, né? Nós nos apresentamos como integrantes do grupo. E aí a gente, inclusive a partir de hoje, a gente vai começar com uma novidade, vocês já vão ter um spoiler. Diga. Que vai ser um novo formato nosso em 2026, que é de começar com um diálogo com o público, pra gente coletar algumas informações. Todo mundo de Foz, alguém, o que você comeu hoje? Já conheceu as cataratas? Fazer uma conexão pra gente pegar algumas informações do nosso público, pra gente poder usar dentro das nossas cenas. Eu queria que vocês... Só um comentário sobre isso, né? Porque eu acho que o legal da nossa forma de arte, né? Do improviso, essa coisa feita na hora, é justamente isso, a gente encontrar maneiras de se conectar com quem está ali na hora. Então, quando eu estou na plateia assistindo os meus colegas, por exemplo, eu adoro quando eles colocam alguma coisa que se relaciona comigo. E eu entendo que o público também se sente assim, né? Você se sente especial, de certa forma, participante, de participar, de ser reconhecido, né? Às vezes você faz um comentário e diz que eu sou de tal cidade, aí uma cena acontece naquela cidade e você fica, nossa, que legal, eles ouviram a gente. Então, essa é uma coisa que a gente tem tentado muito trazer para as nossas cenas também. E também porque a sugestão do público ajuda muito também a gente ter ideias do que colocar na cena. E a gente se zoa bastante. Vocês se zoam? Já me fizeram de árvore, já me fizeram de ventilador. Por causa da cor do cabelo? Por causa da cor do cabelo. Cabelo verde. Cabelo verde, para quem não está acompanhando aí com imagens, né? Nós temos aqui, então, a Bruna Nierádica, ela que tem o cabelo verde, está aqui na minha frente. Tem a Heloísa Leite, que está aqui conosco no estúdio. Quem mais está no grupo? Eu sei que tem a Gabriela Zempulski, né? Gabriela minha colega num Zempulski, outro veículo de comunicação. Quem mais? Maravilhosa. Aí nós temos a Mirella, aí o Thiago, o Lucas, que o Lucas ele é um integrante chave que nós temos, a gente brinca até porque ele tá com a gente, mas ele não apresenta. Lucas, se você tá ouvindo, se atenta que você vai apresentar nas próximas. Ih, Lucas, olha, uma chamada ao vivo. É que o Lucas é maravilhoso, se vocês forem hoje, vocês vão conhecer ele. E aí nós temos a curiosidade de 4 Guilhermes. Caramba! E aí, pra gente não diferenciar... Eu tive uma sensação horrorosa na vida. Meu nome não é tão comum assim, mas eu entrei para fazer o vestibular, tinha uma fila só de Guilhermes. Me deu uma sensação estranha. Imagine conviver assim num grupo com 4. Como assim? E aí a gente precisa chamar pelo sobrenome para ter uma diferenciação. Ia ser complicado demais pro nosso Guilherme aqui, o sobrenome. Ainda bem que eu não tô lá, hein? Até hoje eu não sei a pronúncia do teu sobrenome falando nisso. É só escutar a rádio aí que você consegue. Nas vinhetinhas aí, toca. É a dica aí. Meninos, o que nasceu primeiro? O grupo de teatro ou ele já veio nesse formato de teatro de improviso? Na verdade, a grande maioria de nós que fazemos parte do público hoje, nós se conhecemos por meio de aulas de teatro numa escola aqui da cidade, certo? Então, nós entramos na escola para fazer as aulas de teatro. E nessa escola, um dos nossos Guilhermes, o Guilherme Álvaro, ele tinha essa ideia do grupo de improviso, certo? Então, o Álvaro, ele sempre teve vontade de fazer improviso, mas aqui na cidade não tinha nenhum grupo, não tinha nenhuma escola que tivesse isso. Então, ele pensou, se não tem ninguém para me ensinar, então eu vou ensinar para as pessoas o que eu sei. Então, naquela escola, ele organizou meio como um extracurricular do teatro, né, no contraturno do dia que tinha as aulas de teatro, então ele organizou para ter o grupo de improviso. Então, o grupo começou assim. E aí, passando o tempo, nós decidimos, então, se desligar dessa escola e começar a agir de forma independente, porque a gente tinha muita vontade também de poder se apresentar, a gente queria ter essa liberdade de fazer as coisas da maneira como fazia sentido pra gente. Então, a gente se juntou no final de 2024, começo de 2025, para encontrar um espaço para alugar, para podermos fazer os nossos ensaios. E foi assim, então, mais ou menos que começou o grupo. E para quem pensa assim, que o teatro de improviso deve ser mais fácil que o teatro tradicional, porque não tem que decorar, porque não tem aquelas falas...
Mas acho que é mais complicado ainda improvisar do que ter aquela coisa já decorada, né? Como é que vocês avaliam isso? Particularmente, eu acho mais fácil você decorar texto. Porque eu, É. a minha infância e adolescência, eu fiz teatro amador. Então, eu era acostumada a decorar texto. E Já está tudo pronto tá na tudo tua cabeça. certo. Você sabe a hora que você vai entrar, você sabe o que você vai falar, você sabe com quem você vai falar. Exatamente. No improviso, você chega lá, ó, Guilherme, o tema é microfone, se vira. Entendeu? Então Aham. não tem um script, não tem um roteiro. É lá, você tá na cara do público e agora, o que eu vou fazer? Então você tem que ser muito ágil para descolar uma ideia, para fazer uma cena e tentar colocar graça nisso. E não só isso, né? A questão do termômetro das risadas ali, da reação do público, tudo, né? Você vai calibrando durante a execução, né? Exatamente. Para ti também bate assim, Ana? Não, na verdade, eu gostei muito do improviso justamente porque ele não me permite ficar tão presa na minha cabeça igual às vezes eu ficaria com o teatro tradicional. No sentido de que no teatro tradicional, então, você tem um texto que você precisa interpretar ele. E para mim é muito mais difícil eu encontrar a maneira correta, a maneira que o público vai entender de interpretar aquele texto, do que eu fazer alguma coisa na hora que eu sei que vai ser engraçado. Então, o improviso foi um meio de arte que meio que ele me encontrou, né? Primeiro eu fui pro teatro, mas aí eu conheci o improviso e eu percebi que eu casava bem com o improviso. E o improviso paralelo, os espetáculos de vocês, o que o público pode esperar? Porque eu sou assim, vou dar meu exemplo. Eu chego numa apresentação e tal, às vezes eu tenho medo de ficar olhando para os atores, porque se eu sei que vai ter que chamar o público, se eu estiver olhando, ele vai olhar para mim e vai me chamar. Eu tenho essa meio pira, assim, eu já não olho. Quando eu vejo que vai olhar para mim, eu já desvio, fico olhando para o outro lado. É preciso ter esse medo quando a gente vai assistir vocês? Não precisa ter esse medo, pode ficar tranquila, você pode assistir a gente sem peso na consciência. Porque a gente joga para quem quiser falar. Então, a gente está com vocês aqui de público. Então, pessoal, me deem agora qual foi a última coisa que vocês comeram? Então, se você se sentiu à vontade, você fala. Se você se sentiu à vontade, você fala. E se ninguém te responde nada, como é que vocês fazem? Calma, gente, um de cada vez. Que legal, já Já tá é uma improvisando, saída, né? Ai, que legal. É achar uma brecha pra dar certo. Pô, não né? brinco mais com você agora, Bruna. O que você ia falar, Guilherme, da questão do olhar? Não, é assim, porque muita gente acha que, por exemplo, né, fazer teatro dramático, né, isso seria assim o auge do teatro, que fazer comédia, né, isso vale não só para o teatro, mas também para outras vertentes, que a comédia, né, você fazer ali rir não seria tão difícil. Agora, né, quem mexe com isso sabe que arrancar uma risadinha do público ali, por mais que a pessoa vá com disposição de rir, não é fácil não, né? Não é fácil. Mas eu sou suspeita para falar de teatro porque eu sou apaixonada, acho que por todas as vertentes do teatro. Eu gosto muito de teatro, acho muito bonito. Eu sou a pessoa que eu me emociono, eu entro na peça, eu entro na história. E para rir eu não sou muito difícil. Então eu sou um bom público para teatro de improviso. E o nosso público, a gente acaba criando uma conexão. Então, graças a Deus, dá tudo certo nas Até porque apresentações. é bem intimista a apresentação de vocês, assim. É pouquinha gente, não é aquela coisa. Então, é o público mais chegado mesmo, fica mais próximo, né, de vocês mesmo. Acho que até para sentir o público fica mais fácil, né? Sim. Eu acho que a nossa média fica entre 20 e 30 pessoas, né, Lô, em cada Isso. apresentação. Então, o pessoal, às vezes, já estão interagindo entre eles também, conversando, fazendo um comentário. A gente sempre pede também para quem tá lá, filma, tira foto, posta, marca a gente. Aí, no estabelecimento que a gente apresenta, a gente também divulga o local, lógico, porque é uma parceria. Igual agora, nós estaremos na Lúmia, então a gente, no começo, sempre já pede, né? Pessoal, quem não segue a Lúmia, segue a Lúmia. Que horas Quem que vai segue- ser hoje o show? Hoje vai ser às 8 da noite. 8 horas? Então dá tempo de eu ir lá assistir vocês e depois assistir o Landau. Aí, ó, dá uma boa, né? E Dá você vai pro programação. futsal, né? Já Provavelmente. organiza a programação certinha aí, ó. E Vocês... só para explicar aqui, a Lúmia fica ali na região do Belvedere, ali aquela região, Ali a perto Caripê, do né? Lancaster, é na Avenida Maceió, número 742. É uma cafeteria que foi fundada por um casal de argentinos. Então, até para quem tiver interesse de ir hoje, é que a gente está esperando que todo mundo que está ouvindo vai lá com a gente hoje. Eles têm uma variedade de comidas, então eles fazem a empanada, tipicamente argentina. Coisa boa. Eles têm opções veganas. Então, assim, pode ir tranquilo que comida lá vai ter.
Só uma curiosidade do local é que eles não vendem bebida alcoólica, por uma questão de restrição deles mesmo, pelo espaço. Cris, Pascoal Júnior, da Rede CBN, acabou de avisar aqui, 5 minutos para o repórter CBN. Então vai dar tempo para a gente fazer aquilo que a gente quer? Improvisa aí, improvisa. Ó, antes de encerrar, a gente queria fazer um mini desafio de improviso para vocês, pode ser? Diga. Pode? Então Não vamos pode lá. falar, não. A gente vai dar uma sugestão, vocês têm que né? criar uma cena então pra gente rapidinho. A sugestão é: 2 radialistas se descobrem com o microfone aberto enquanto estavam conversando um segredo enorme. Já aconteceu aqui de eu esquecer o microfone aberto. Mas hein? não era segredo enorme. Não, que era a coisa gente tava operacional conversando. só, coisa operacional. Só operacional. É erro, mas assim, passou, né? Mas e se fosse uma coisa assim macabra, uma coisa cabeluda? O que vocês fariam? Então a gente deixa na mão de vocês. Vocês têm 2 minutos. Precisam de um tempinho para montar? Não, improviso, meu filho. Ó, pá, Não, é pá. que assim, eu tava assistindo um desafio de improviso aí esses dias aí, eles davam 30 segundos pro participante antes. Por isso que eu. Não, mas já fizeram cena, já olha lá. Então vamos lá, valendo. Então tá pronta já, né, a entrevista com aquele preso que foi no nosso lugar, né? Já que a gente matou o homem lá. Aquele lá eu acho que tá, né? Acho que sim. Vai Acho dar que tudo certo, né? Todo mundo vai acreditar que foi ele. Claro, a gente já conseguiu incriminar ele, então tá tudo certo. A vantagem de ser do jornalismo é isso, né? Porque a gente consegue controlar todo mundo e fazer as pessoas acreditarem no que a gente quer. Essa é uma vantagem, né? Que a gente normalmente não aprende na faculdade, né? Mas a gente acaba exercendo de vez em quando. Meu Deus do céu! O que aconteceu? O microfone tá aberto. Meu Deus, João, como assim tá aberto? Desliga isso! Desliga Meu isso, Deus, João, Deus do céu. microfone! Ai, meu Deus! É, isso entra naquela história lá de que quando o pessoal do jornalismo policial, né? Quando não tem notícia, eles criam. E no caso, jornalismo policial, Nossa, é uma crime, né? vibe meio nada a ver do jornalismo aí, mas beleza. Só que depois que a gente fala, a gente não pode falar desliga tudo, né? Assim, Não pode. Você tem que sair por cima ali na educação, dar uma brincadinha, né, Guilherme? Pô, microfone aberto, Guilherme, como é que você faz um negócio desse? Mas o Guilherme é mais campeão de deixar o microfone fechado para mim do que aberto. É, mas eu vou colocar a culpa na mesa, né? A gente sempre tem que ter uma Exato, desculpa exato. também, né? Colocar a culpa na mesa aqui. Meninas, eu quero parabenizar vocês aí por esse trabalho maravilhoso. Quero conhecer, não conheci, fiquei curiosa, estava curiosa quando a gente preparou essa pauta que o Guilherme sugeriu. Agora estou mais curiosa ainda. E eu adorei ver esse teu lado teu de atriz, assim, Bruna. Que ela sempre vem toda séria aqui, né? Toda comportadinha. Agora que eu descobri que você é a mulher árvore, você está perdida. Agora eu me lasquei. Obrigada, Bruna. Obrigada, querida. E Nós que um ótimo agradecemos. show aí. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Guilherme, por ter sugerido a gente aqui. Um abraço para todos os Guilhermes também do grupo de vocês, para toda a galera aí. Guilherme, Thiago, Mirella, Gabi e Lucas. Aí, show de bola. Parabéns, tá, pelo trabalho de vocês. Muito Quero ver se eu obrigada. dou um pulinho lá hoje. Tá bom, E esperamos por vocês. além da apresentação de hoje, tem mais programadas já? A gente tem mais uma já, que tá marcada, que vai ser no dia 11 de abril no Janela. O Janela Bar, que fica ali perto do Continental Inn. Na Avenida Paraná, né? Isso. E no Instagram, como é que o pessoal faz para acompanhar o trabalho de vocês? É no perfil de cada um ou tem um do grupo também? A gente tem o Instagram do grupo, que é o @improverso paralelo. Lá a gente posta, nos vídeos nós temos algumas cenas já, nós temos a nossa divulgação, e nos stories a gente sempre está postando sobre o grupo, os ensaios, os shows. Deixa eu aproveitar e perguntar nesse improviso que vocês fizeram aqui. Rapidinho, sim ou não? Foi difícil Estourou. sem plateia? Não, Rapidinho? Não foi difícil, mas como você viu, é uma coisa que mostra o que tá na tua cabeça na hora. Exato. Assim, é difícil esconder as coisas na hora. E eu vou improvisar a saída agora da entrevista, porque Estourou. estourou o tempo. Vamos ao repórter CBN em Rede Nacional.